Lívia salvava vidas no hospital a noite inteira, mas quando voltava para casa, era ela quem precisava ser salva. O corredor do próprio prédio tinha virado uma armadilha. 2 homens esperando, intimidando, encurralando. Ela, que segurava mãos de gente morrendo sem tremer, estava tremendo na própria porta. Até que uma noite, quando parecia que ninguém ia aparecer, uma porta se abriu. E não foi o vizinho que saiu. Foi Thor, um cão policial que sentiu perigo antes de qualquer palavra ser dita. O que aconteceu depois mudou tudo. A coragem de um animal, a culpa de um policial e uma enfermeira que descobriu que pedir ajuda não era fraqueza. Se você acredita que lealdade ainda existe, se inscreve e conta de onde você está assistindo. Lívia empurrou a porta giratória do hospital e o ar frio da madrugada bateu no rosto. Cheiro de antisséptico ainda grudava nas mãos. Ela esfregou os dedos um contra o outro. A pele estava áspera, ressecada. O plantão tinha durado 12 horas, talvez 13. Ela tinha perdido a conta. O relógio marcava 4h20 da manhã. As ruas estavam vazias, silenciosas. Apenas um carro parado perto do ponto de ônibus. Motor desligado, faróis apagados. Lívia baixou o olhar e acelerou o passo. O salto batia no asfalto. 1, 2, 3. Ritmo rápido, coração mais rápido ainda. Ela tinha tentado salvar aquele paciente. Tinha feito tudo certo. Massagem cardíaca, adrenalina, protocolo completo. Mesmo assim ele tinha ido. O corpo tinha desistido. E agora aquilo estava preso no peito dela. Culpa que não fazia sentido. Culpa que doía mesmo assim. O prédio dela apareceu à frente. Tijolo escuro. Janelas fechadas. Portaria vazia. Ela procurou a chave na bolsa. Os dedos tropeçaram em lenço, batom, celular. Finalmente o metal frio. Lívia empurrou a porta de vidro e entrou no saguão. O eco dos passos soava alto demais. Ela odiava esse silêncio. Preferia o barulho do hospital. Monitores apitando, gente conversando, vida acontecendo. Ali só tinha vazio. Ela atravessou o hall e chamou o elevador. A luz vermelha piscou. O motor roncou lá em cima. Lívia olhou para trás. Nada. Ninguém. Mas ela sentiu. Algo estava errado. A porta do elevador se abriu. Lívia entrou e apertou o botão do 6º andar. Metal frio sob o dedo. O elevador chacoalhou e começou a subir. Ela encostou a cabeça na parede espelhada. Os olhos estavam fundos. Pele pálida. Uniforme amassado. Ela fechou os olhos por um segundo. Só um. O elevador parou. A campainha tocou. Lívia abriu os olhos e respirou fundo. A porta se abriu. E o corredor estava esperando por ela. Lívia saiu do elevador. O corredor estava escuro. Lâmpada queimada de novo. Síndico não consertava nada. Ela apertou a bolsa contra o corpo e caminhou. 5 portas até a dela. 5 portas que pareciam 20. Os passos ecoavam. Salto, silêncio, salto, silêncio. Ela enfiou a mão na bolsa de novo. Procurou a chave sem olhar. Não queria parar. Não ali. Não no escuro. Então ouviu. Passos. Não eram os dela. Lívia virou a cabeça. Nada. Só sombras. Paranoia do plantão. Ela disse isso para si mesma. Cansaço. Estresse. Nada mais. Mas os passos continuaram. Mais perto. Mais rápido. Ela acelerou. A chave escapou dos dedos e caiu no fundo da bolsa. Lívia praguejou baixinho. Parou, procurou de novo. Com pressa? A voz veio de trás. Lívia congelou. Os dedos ainda dentro da bolsa. Ela virou devagar. 2 homens. Um alto, um mais baixo. Ambos sorrindo. Sorrisos que não chegavam aos olhos. Não. Lívia tentou manter a voz firme. Não funcionou. Só cansada. Plantão pesado? O mais alto deu um passo à frente. Jeans rasgado. Camisa preta. Tatuagem no pescoço. Lívia encontrou a chave. Segurou com força. Metal marcando a palma. A gente vê você todo dia. O mais baixo inclinou a cabeça. Boné virado para trás. Dentes amarelados.
Saindo, voltando, sempre sozinha. Tenho que ir. Lívia se virou. Espera. A mão do mais alto tocou a parede, bloqueou a passagem. A gente só quer conversar. Não quero conversa. Lívia deu um passo para trás. Por favor. O mais baixo riu, educadinha. Lívia olhou para as portas, todas fechadas. Ninguém via, ninguém ouvia, ninguém se importava. Ela pensou em gritar, abrir a boca e rasgar o silêncio. Mas a voz não saiu, o medo engoliu tudo. O mais alto se aproximou mais, cheiro de cigarro e cerveja. A gente não morde. Ele sorriu. Ainda não. Lívia apertou a chave. A ponta espetou a pele. Dor. Real, concreta. Então uma porta rangeu, à esquerda, dobradiça velha cantando alto. Lívia virou o rosto, como quem busca ar. O barulho veio antes da luz. Patas no piso, unhas arranhando, pesadas, firmes. Lívia ainda estava presa entre os dois homens, chave na mão, respiração curta. A porta do apartamento ao lado se abriu mais. Um homem apareceu. Alto, ombros largos, uniforme da polícia. Ainda não tinha trocado de roupa. Mas não era ele que chamava a atenção. Era o cão, pastor alemão, preto e marrom, orelhas em pé, olhos fixos. O animal parou na soleira. Não latiu, não rosnou, apenas olhou. Lívia sentiu a mudança no ar. Os dois homens recuaram meio passo. Tudo bem? O policial olhou para Lívia. Voz calma, controlada. Lívia engoliu seco. Sim, não parece. Ele desceu os olhos para os homens. Vocês moram aqui? A gente só estava conversando. O mais alto ergueu as mãos. Gesto falso. Sem problema. Não perguntei se tinha problema. O policial deu um passo à frente. O cão veio junto. Guia curta. Corpo alinhado. Perguntei se vocês moram aqui. Silêncio. Não. O mais baixo puxou o boné. A gente estava visitando. Quem? Um amigo. Que amigo? O mais baixo olhou para o mais alto. Sem resposta. Então acho melhor irem embora. O policial não levantou a voz. Não precisou. O cão avançou meio corpo. Não mordeu. Não atacou. Apenas ocupou o espaço. A postura era clara, firme, proteção. Os homens recuaram mais. O mais alto tentou rir. Som fraco, falso. A gente já estava indo mesmo. Ele bateu no ombro do amigo. Vamos. Eles se viraram e caminharam para o elevador. Passos apressados. Dignidade perdida. Lívia ficou parada, corpo tremendo, pernas fracas. O policial esperou o elevador fechar. Depois olhou para ela. Você mora aqui? Ele perguntou. Ali. Lívia apontou para a porta. 10 metros à frente. Quantas vezes isso aconteceu? Lívia hesitou. Depois baixou os olhos. Algumas. O policial suspirou. O cão se aproximou dela. Cheirou o ar. Não tocou. Apenas ficou perto. Meu nome é Henrique. Ele disse. Esse é Thor. Lívia. Ela olhou para o cão. Obrigada. Não precisa agradecer. Henrique inclinou a cabeça. Precisa registrar. Lívia assentiu, mas não disse nada. Ela sabia que deveria. Sabia que era o certo, mas também sabia que não ia. Ainda não. Lívia trancou a porta e encostou as costas no metal frio. O apartamento estava escuro, silencioso, vazio demais. Ela jogou a bolsa no sofá. A chave caiu no chão. Barulho seco. Lívia não pegou. Caminhou até o banheiro. Abriu a torneira. Água gelada. Lavou o rosto. Esfregou as mãos. Antisséptico se misturou com sabonete. Depois só água. Ela olhou no espelho. Olhos vermelhos. Cabelo preso. Uniforme marcado pelo plantão. Enfermeira. Era isso que ela era. Tinha passado a noite inteira segurando vidas, mantendo a calma, tomando decisões. Mas ali, no corredor, não tinha conseguido nem gritar. Lívia fechou os olhos, respirou fundo. 1, 2, 3. A vergonha veio devagar, amarga, pesada. Ela secou o rosto, saiu do banheiro, foi para a cozinha, abriu a geladeira. Luz amarela, prateleiras vazias, uma garrafa de água, iogurte vencido. Lívia pegou a água e bebeu direto da garrafa. Garganta seca, água gelada descendo. Depois foi para o quarto, tirou o uniforme, vestiu o pijama velho, deitou. O teto estava rachado, pintura descascando no canto. Ela já tinha visto aquilo 1000 vezes.
mas só agora reparou de verdade. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Lívia pegou. Mensagem da chefe. Plantão amanhã às 20 horas. Confirma. Lívia digitou. Confirmo. Enviou. Depois desligou o celular e colocou de volta na mesa. Fechou os olhos. Tentou dormir, mas cada barulho virava ameaça. Elevador descendo. Porta batendo. Vento na janela. Lívia virou de lado. Abraçou o travesseiro. Pensou no cão. Thor. Nome forte. Presença mais forte ainda. Ele não tinha latido. Não tinha atacado. Apenas ficado ali. Firme. Real. E isso tinha sido suficiente. Ela pensou no policial. Henrique. Uniforme bem passado. Voz controlada. Olhar atento. Precisa registrar. Lívia sabia. Mas registrar era admitir. Era tornar real. Era colocar no papel que ela estava com medo na própria casa. E isso doía mais que o medo. Ela se virou de novo. Olhou para a janela. Cortina fechada. Luz da rua vazando pelas frestas. O sono não vinha. O corpo pedia. Mas a cabeça não deixava. Então ela ouviu. Passos no corredor. Do lado de fora. Lívia sentou na cama. Coração disparado. Esperou. Contou. 1, 2, 3. Nada. Silêncio. Ela deitou de novo. Puxou o cobertor até o queixo. E ficou ali, olhos abertos, esperando o amanhecer. Esperando coragem que não chegava. Na manhã seguinte, o despertador tocou cedo. Lívia desligou e ficou parada, olhando o teto. 6 horas. Luz entrando pela janela. Barulho de carro na rua. Ela se levantou. Corpo pesado, cabeça pesada, tudo pesado. Foi pro banheiro. Escovou os dentes. Tomou banho rápido. Vestiu calça jeans. Blusa simples. Tênis gasto. Não tinha plantão hoje. Dia de folga. Mas precisava sair. Comprar pão, leite, coisas normais. Lívia pegou a bolsa. Conferiu a chave. Celular, carteira. Abriu a porta devagar. Espiou o corredor. Vazio. Ela saiu e trancou. Caminhou rápido até o elevador. Apertou o botão. Esperou. A porta se abriu. Lívia entrou. Desceu. No térreo, Dona Nair estava varrendo perto da portaria. Vizinha do 5º andar. Cabelo branco, costas curvadas. Mãos fortes segurando a vassoura. Bom dia. A voz dela era suave. Bom dia. Lívia tentou sorrir. Dona Nair parou de varrer. Olhou para Lívia. Olhar que via demais. Tudo bem com você? Sim. Lívia mentiu. Só cansada. Plantão? É. Dona Nair assentiu, mas não acreditou. Lívia viu isso nos olhos dela. Se precisar de alguma coisa, Dona Nair deixou a frase no ar. Obrigada. Lívia saiu, atravessou a rua, foi para a padaria. Comprou pão, leite, café. Voltou. No saguão, Dona Nair ainda estava lá, agora regando as plantas. Mangueira fina, água caindo devagar. Lívia passou por ela, acenou, entrou no elevador, subiu. No 6º andar, o corredor estava iluminado. Lâmpada consertada. Finalmente. Lívia caminhou até a porta, enfiou a chave na fechadura. Então ouviu passos, atrás. Ela virou, rápido. Henrique, saindo do apartamento. Ora ao lado. Bom dia, ele disse. Bom dia. Lívia relaxou um pouco. Thor cheirou o ar, olhou para ela. Cauda balançou uma vez, apenas uma. Conseguiu dormir? Henrique perguntou. Mais ou menos. Ele assentiu. Entendeu sem precisar perguntar mais. Vou dar uma volta com ele. Henrique indicou Thor. Depois volto. Certo. Henrique começou a andar. Thor acompanhou. Passo sincronizado. Lívia ficou parada, olhando. Depois entrou. Trancou a porta. E pela primeira vez em dias, respirou um pouco mais fundo. O plantão daquela noite tinha sido mais calmo. Sem emergências. Sem perdas. Lívia tinha saído às 3 da manhã. Céu limpo. Lua cheia. Mas a calma lá fora não mudava o que estava dentro. Ela entrou no prédio. Atravessou o saguão. Chamou o elevador. Subiu. 6º andar. Porta se abrindo. Corredor iluminado. Lívia saiu. Caminhou. E então viu.
Eles, de novo, encostados na parede, perto da porta dela. O mais alto fumava, o mais baixo mexia no celular. Lívia parou, 3 metros de distância. O mais alto ergueu os olhos, sorriu. E aí? Ele disse: beleza? Lívia não respondeu, apenas olhou para a porta, sua porta. Que foi? O mais baixo guardou o celular. Ficou muda? Quero passar. Lívia falou baixo. Passa. O mais alto abriu os braços. Ninguém tá impedindo. Mas eles não saíram do lugar. Lívia deu um passo, depois outro. O mais alto se afastou da parede. Bloqueou a passagem. Seu amigo policial não tá aqui hoje. Ele soprou fumaça. Nem o cachorrão. Lívia apertou a bolsa. Pensou em gritar, em correr, em algo. Mas o medo era grande demais. Então a porta ao lado se abriu. Henrique, uniforme trocado, calça jeans, camisa simples. Thor veio junto, focinho erguido, corpo alerta. Os homens se afastaram. Rápido. De novo? Henrique olhou para eles. Voz cansada, mas firme. A gente mora aqui. O mais alto jogou o cigarro no chão. Pisou. Não, vocês não moram. Henrique cruzou os braços. Eu conferi. Silêncio. Thor deu um passo à frente. Plantou as patas. Não rosnou. Não precisou. Vocês têm 10 segundos, Henrique disse. Depois eu ligo para a viatura. O mais baixo puxou o amigo. Vamos. Eles foram. Elevador, porta fechando, sumindo. Lívia ficou parada, tremendo. Henrique se aproximou. Você precisa registrar isso. Eu sei. Então por que não faz? Lívia olhou para ele, depois para o chão. Por quê? A voz falhou. Porque eu cuido de gente o dia inteiro, seguro vidas, tomo decisões, e aqui eu não consigo nem entrar em casa sem ter medo. Henrique suspirou. Isso não é fraqueza, ele disse. É humano. Não parece. Thor se aproximou dela, cheirou a mão. Não lambia. Apenas ficou perto. Lívia tocou a cabeça do cão, pelo macio, quente. Amanhã, Henrique disse. A gente vai juntos, registra tudo e resolve. Lívia olhou para ele, quis acreditar. Tá, ela sussurrou. Henrique assentiu. Agora entra, descansa. Lívia destrancou a porta, entrou. Virou antes de fechar. Obrigada. Henrique apenas acenou. Lívia fechou a porta, trancou, e pela primeira vez sentiu que não estava completamente sozinha. 2 dias depois, Lívia mudou a rotina. Entrava mais cedo ou mais tarde, nunca no mesmo horário. Henrique tinha sugerido, e ela tinha concordado. Naquela noite, ela estava voltando às 11. Plantão curto. Enfermaria tranquila. No saguão, Henrique esperava. Thor ao lado, guia na mão. Oi, Lívia disse. Oi, Henrique respondeu. Pronta? Oh, pra quê? Pra subir sem medo. Lívia hesitou, depois assentiu. Eles entraram no elevador juntos. Thor entre os dois, quieto, atento. 6º andar, porta abrindo, corredor vazio, silencioso. Lívia caminhou. Henrique ao lado, Thor à frente. O cão parou em alguns pontos, cheirou, analisou, depois seguiu. Ele faz isso sempre? Lívia perguntou. Sim, Henrique disse. É treinamento. Ele marca território. Identifica ameaças. E agora? Agora ele só tá mapeando. Henrique olhou para Thor. Se tivesse algo errado, a gente saberia. Lívia observou o animal. Postura firme, passos medidos, cauda relaxada, mas não baixa. Não era show, era trabalho. Eles chegaram na porta dela. Obrigada, Lívia disse de novo. Para de agradecer. Henrique sorriu um pouco. A gente é vizinho. Lívia sorriu também. Pequeno, mas real. Ela entrou, trancou. E dessa vez, quando encostou as costas na porta, o alívio foi maior que a vergonha. Talvez, só talvez pedir ajuda não fosse fraqueza. Talvez fosse coragem de um tipo diferente. Uma semana se passou. Lívia estava aprendendo a respirar de novo. Ainda tinha medo, ainda olhava para trás. Mas agora tinha companhia. Henrique e Thor. Presença que virava rotina. Proteção que virava confiança. Naquela noite, Lívia estava voltando às 2 da manhã. Plantão longo. 2 pacientes graves. Um tinha piorado, o outro tinha melhorado. Balanço. Sempre balanço. Ela entrou no prédio. Saguão vazio. Silêncio pesado. Chamou o elevador. Esperou. A porta se abriu.
Lívia entrou, e Henrique estava lá dentro. Oi, ele disse, surpreso. Oi, Lívia sorriu cansada. Voltando? Ronda terminou. Henrique apertou o botão do cesto. E você? Plantão. Thor estava sentado no canto. Olhou para Lívia. Cauda bateu no chão. Uma vez. O elevador subiu. Silêncio confortável entre eles. Tem pensado? Henrique perguntou. Sobre registrar? Lívia suspirou. Sim. E é? E eu vou. Amanhã. Henrique olhou para ela. Quer companhia? Lívia hesitou. Orgulho dizendo não. Medo dizendo sim. Quero. Ela admitiu. Então a gente vai. Henrique disse. Juntos. O elevador parou. 6º andar. Porta abrindo. Eles saíram. Thor à frente, farejando, checando. Corredor vazio. Tudo normal. Mas Lívia ainda sentia. Algo estava errado. Não no ar. Não no lugar. Dentro dela. Henrique, ela parou. Sim? E se eles voltarem? Piores. Henrique olhou para ela, direto nos olhos. Então a gente lida, ele disse. Mas você não vai estar sozinha. Lívia sentiu algo se soltar no peito. Não esperança. Ainda não. Mas algo próximo. Thor voltou. Parou perto dela. Corpo firme. Presença sólida. Olhou para o cão. Depois para Henrique. Tá, ela disse. Amanhã. Amanhã. Henrique confirmou. Lívia caminhou até a porta. Destranca. Entrou. Antes de fechar, olhou para trás. Henrique e Thor ainda estavam ali, esperando ela entrar. Esperando ela estar segura. Lívia fechou a porta, trancou. E dessa vez, quando encostou as costas no metal, não veio só alívio, veio decisão. Coragem pequena, mas crescendo. Amanhã ela ia registrar, ia colocar no papel, ia tornar real. Ia parar de fingir que estava tudo bem, porque não estava. Mas ia ficar. Lívia foi para o quarto, deitou, fechou os olhos e pela primeira vez em semanas, dormiu. Ato 1. O início. Lívia empurrou a porta giratória do hospital e o ar frio da madrugada bateu no rosto. Cheiro de antisséptico ainda grudava nas mãos. Ela esfregou os dedos um contra o outro. A pele estava áspera, ressecada. O plantão tinha durado 12 horas. Talvez 13. Ela tinha perdido a conta. O relógio marcava 4h20 da manhã. As ruas estavam vazias, silenciosas. Apenas um carro parado perto do ponto de ônibus. Motor desligado. Faróis apagados. Lívia abaixou o olhar e acelerou o passo. O salto batia no asfalto. 1, 2, 3. Ritmo rápido, coração mais rápido ainda. Ela tinha tentado salvar aquele paciente. Tinha feito tudo certo. Massagem cardíaca, adrenalina. Protocolo completo. Mesmo assim ele tinha ido. O corpo tinha desistido. E agora aquilo estava preso no peito dela. Culpa que não fazia sentido. Culpa que doía mesmo assim. O prédio dela apareceu à frente. Tijolo escuro. Janelas fechadas. Portaria vazia. Ela procurou a chave na bolsa. Os dedos tropeçaram em lenço, batom, celular. Finalmente o metal frio. Lívia empurrou a porta de vidro e entrou no saguão. O eco dos passos soava alto demais. Ela odiava esse silêncio. Preferia o barulho do hospital. Monitores apitando. Gente conversando. Vida acontecendo. Ali só tinha vazio. Ela atravessou o hall e chamou o elevador. A luz vermelha piscou. O motor roncou lá em cima. Lívia olhou para trás. Nada. Ninguém. Mas ela sentiu. Algo estava errado. A porta do elevador se abriu. Lívia entrou e apertou o botão do 6º andar. Metal frio sob o dedo. O elevador chacoalhou e começou a subir. Ela encostou a cabeça na parede espelhada. Os olhos estavam fundos. Pele pálida. Uniforme amassado. Ela fechou os olhos por um segundo. Só um. O elevador parou. A campainha tocou. Lívia abriu os olhos e respirou fundo. A porta se abriu e o corredor estava esperando por ela. Lívia saiu do elevador. O corredor estava escuro. Lâmpada queimada de novo. Síndico não consertava nada. Ela apertou a bolsa contra o corpo e caminhou. 5 portas até a dela. 5 portas que pareciam 20. Os passos ecoavam. Salto. Silêncio. Salto. Silêncio. Ela enfiou a mão na bolsa de novo. Procurou a chave sem olhar. Não queria parar. Não ali. Não no escuro. Então ouviu. Passos. Não eram os dela. Lívia virou a cabeça.
Nada. Só sombras. Paranoia do plantão. Ela disse isso para si mesma. Cansaço, estresse, nada mais. Mas os passos continuaram. Mais perto, mais rápido. Ela acelerou. A chave escapou dos dedos e caiu no fundo da bolsa. Lívia praguejou baixinho. Parou. Procurou de novo. Com pressa, a voz veio de trás. Lívia congelou, os dedos ainda dentro da bolsa. Ela virou devagar. 2 homens. Um alto, um mais baixo, ambos sorrindo. Sorrisos que não chegavam aos olhos. Não. Lívia tentou manter a voz firme. Não funcionou. Só cansada. Plantão pesado? O mais alto deu um passo à frente. Jeans rasgado, camisa preta, tatuagem no pescoço. Lívia encontrou a chave. Segurou com força. Metal marcando a palma. A gente vê você todo dia. O mais baixo inclinou a cabeça. Boné virado para trás. Dentes amarelados. Saindo, voltando, sempre sozinha. Tenho que ir. Lívia se virou. Espera. A mão do mais alto tocou a parede. Bloqueou a passagem. A gente só quer conversar. Não quero conversa. Lívia deu um passo para trás. Por favor. Por favor? O mais baixo riu. Educadinha. Lívia olhou para as portas. Todas fechadas. Ninguém via. Ninguém ouvia. Ninguém se importava. Ela pensou em gritar, abrir a boca e rasgar o silêncio. Mas a voz não saiu. O medo engoliu tudo. O mais alto se aproximou mais. Cheiro de cigarro e cerveja. A gente não morde. Ele sorriu. Ainda não. Lívia apertou a chave. A ponta espetou a pele. Dor. Real. Concreta. Então uma porta rangeu. À esquerda. Dobradiça velha cantando alto. Lívia virou o rosto, como quem busca ar. O barulho veio antes da luz. Patas no piso. Unhas arranhando. Pesadas. Firmes. Lívia ainda estava presa entre os 2 homens. Chave na mão. Respiração curta. A porta do apartamento ao lado se abriu mais. Um homem apareceu. Alto. Ombros largos. Uniforme da polícia. Ainda não tinha trocado de roupa. Mas não era ele que chamava a atenção. Era o cão. Pastor alemão. Preto e marrom. Orelhas em pé. Olhos fixos. O animal parou na soleira. Não latiu. Não rosnou. Apenas olhou. Lívia sentiu a mudança no ar. Os 2 homens recuaram meio passo. Tudo bem? O policial olhou para Lívia. Voz calma, controlada. Lívia engoliu seco. Sim. Não parece. Ele desceu os olhos para os homens. Vocês moram aqui? A gente só estava conversando. O mais alto ergueu as mãos. Gesto falso. Sem problema. Não perguntei se tinha problema. O policial deu um passo à frente. O cão veio junto. Guia curta. Corpo alinhado. Perguntei se vocês moram aqui. Silêncio. Não. O mais baixo puxou o boné. A gente estava visitando. Quem? Um amigo. Que amigo? O mais baixo olhou para o mais alto. Sem resposta. Então acho melhor ir embora. O policial não levantou a voz. Não precisou. O cão avançou meio corpo. Não mordeu. Não atacou. Apenas ocupou espaço. A postura era clara. Firme. Proteção. Os homens recuaram mais. O mais alto tentou rir. Som fraco, falso. A gente já estava indo mesmo. Ele bateu no ombro do amigo. Vamos. Eles se viraram e caminharam para o elevador. Passos apressados, dignidade perdida. Lívia ficou parada. Corpo tremendo, pernas fracas. O policial esperou o elevador fechar. Depois olhou para ela. Você mora aqui? Ele perguntou. Ali. Lívia apontou para a porta. 3 metros à frente. Quantas vezes isso aconteceu? Lívia hesitou. Depois baixou os olhos. Algumas. O policial suspirou. O cão se aproximou dela. Cheirou o ar. Não tocou. Apenas ficou perto. Meu nome é Henrique. Ele disse. Esse é Thor. Lívia. Ela olhou para o cão. Obrigada. Não precisa agradecer. Henrique inclinou a cabeça. Precisa registrar. Lívia assentiu. Mas não disse nada. Ela sabia que deveria. Sabia que era o certo.
Mas também sabia que não ia. Ainda não. Lívia trancou a porta e encostou as costas no metal frio. O apartamento estava escuro, silencioso, vazio demais. Ela jogou a bolsa no sofá. A chave caiu no chão. Barulho seco. Lívia não pegou. Caminhou até o banheiro. Abriu a torneira. Água gelada. Lavou o rosto. Esfregou as mãos. Antisséptico se misturou com sabonete. Depois só água. Ela olhou no espelho. Olhos vermelhos. Cabelo preso. Uniforme marcado pelo plantão. Enfermeira. Era isso que ela era. Tinha passado a noite inteira segurando vidas, mantendo a calma, tomando decisões. Mas ali, no corredor, não tinha conseguido nem gritar. Lívia fechou os olhos. Respirou fundo. 1, 2, 3. A vergonha veio devagar, amarga, pesada. Ela secou o rosto. Saiu do banheiro. Foi para a cozinha. Abriu a geladeira. Luz amarela. Prateleiras vazias. Uma garrafa de água. Iogurte vencido. Lívia pegou a água e bebeu direto da garrafa. Garganta seca, água gelada descendo. Depois foi pro quarto. Tirou o uniforme. Vestiu o pijama velho. Deitou. O teto estava rachado. Pintura descascando no canto. Ela já tinha visto aquilo 1000 vezes. Mas só agora reparou de verdade. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Lívia pegou. Mensagem da chefe. Plantão amanhã às 20 horas. Confirma? Lívia digitou. Confirmo. Enviou. Depois desligou o celular e colocou de volta na mesa. Fechou os olhos. Tentou dormir. Mas cada barulho virava ameaça. Elevador descendo. Porta batendo. Vento na janela. Lívia virou de lado. Abraçou o travesseiro. Pensou no cão. Thor. Nome forte. Presença mais forte ainda. Ele não tinha latido. Não tinha atacado. Apenas ficado ali. Firme. Real. E isso tinha sido suficiente. Ela pensou no policial, Henrique. Uniforme bem passado. Voz controlada. Olhar atento. Precisa registrar. Lívia sabia. Mas registrar era admitir. Era tornar real. Era colocar no papel que ela estava com medo na própria casa. E isso doía mais que o medo. Ela se virou de novo. Olhou para a janela. Cortina fechada. Luz da rua vazando pelas frestas. O sono não vinha. O corpo pedia. Mas a cabeça não deixava. Então ela ouviu. Passos no corredor. Do lado de fora. Lídia sentou na cama. Coração disparado. Esperou. Contou. 1, 2, 3. Nada. Silêncio. Ela deitou de novo. Puxou o cobertor até o queixo. E ficou ali. Olhos abertos. Esperando o amanhecer. Esperando coragem que não chegava. Na manhã seguinte o despertador tocou cedo. Lívia desligou e ficou parada. Olhando o teto. 6 horas. Luz entrando pela janela. Barulho de carro na rua. Ela se levantou. Corpo pesado. Cabeça pesada. Tudo pesado. Foi pro banheiro. Escovou os dentes. Tomou banho rápido. Vestiu calça jeans. Blusa simples. Tênis gasto. Não tinha plantão hoje. Dia de folga. Mas precisava sair. Comprar pão, leite. Coisas normais. Lívia pegou a bolsa. Conferiu a chave. Celular. Carteira. Abriu a porta devagar. Espiou o corredor. Vazio. Ela saiu e trancou. Caminhou rápido até o elevador. Apertou o botão. Esperou. A porta se abriu. Lívia entrou. Desceu. No térreo, Dona Nair estava varrendo perto da portaria. Vizinha do 5º andar. Cabelo branco. Costas curvadas. Mãos fortes segurando a vassoura. Bom dia. A voz dela era suave. Bom dia. Lívia tentou sorrir. Dona Nair parou de varrer. Olhou para Lívia. Olhar que via demais. Tudo bem com você? Sim. Lívia mentiu. Só cansada. Plantão? É. Dona Nair assentiu. Mas não acreditou. Lívia viu isso nos olhos dela. Se precisar de alguma coisa... Dona Nair deixou a frase no ar. Obrigada. Lívia saiu. Atravessou a rua. Foi para a padaria. Comprou pão, leite, café. Voltou. No saguão Dona Nair ainda estava lá, agora regando as plantas. Mangueira fina, água caindo devagar. Lívia passou por ela, acenou, entrou no elevador. Subiu. No 6º andar o corredor estava iluminado. Lâmpada consertada. Finalmente, Lívia caminhou até a porta. Enfiou a chave na fechadura. Então ouviu passos. Atrás. Ela virou. Rápido. Henrique saindo do apartamento. Thor ao lado. Bom dia, ele disse. Bom dia. Lívia relaxou um pouco.
Thor cheirou o ar. Olhou para ela. Cauda balançou uma vez. Apenas uma. Conseguiu dormir? Henrique perguntou. Mais ou menos. Ele assentiu. Entendeu sem precisar perguntar mais. Vou dar uma volta com ele, Henrique indicou Thor. Depois volto. Certo. Henrique começou a andar. Thor acompanhou. Passo sincronizado. Lívia ficou parada, olhando. Depois entrou, trancou a porta. E pela primeira vez em dias, respirou um pouco mais fundo. O plantão daquela noite tinha sido mais calmo, sem emergências. Sem perdas. Lívia tinha saído às 3 da manhã. Céu limpo, lua cheia. Mas a calma lá fora não mudava o que estava dentro. Ela entrou no prédio, atravessou o saguão, chamou o elevador, subiu, 6º andar, porta se abrindo, corredor iluminado. Lívia saiu, caminhou, e então viu, eles, de novo, encostados na parede, perto da porta dela. O mais alto fumava, o mais baixo mexia no celular. Lívia parou, 3 metros de distância. O mais alto ergueu os olhos, sorriu. E aí? Ele disse. Beleza? Lívia não respondeu, apenas olhou para a porta. Sua porta. Que foi? O mais baixo guardou o celular? Ficou muda? Quero passar. Lívia falou baixo. Passa. O mais alto abriu os braços. Ninguém tá impedindo. Mas eles não saíram do lugar. Lívia deu um passo, depois outro. O mais alto se afastou da parede. Bloqueou a passagem. Seu amigo policial não tá aqui hoje. Ele soprou fumaça. Nem o cachorrão. Lívia apertou a bolsa. Pensou em gritar, em correr, em algo. Mas o medo era grande demais. Então a porta ao lado se abriu. Henrique, uniforme trocado, calça jeans, camisa simples. Thor veio junto, focinho erguido, corpo alerta. Os homens se afastaram, rápido. De novo. Henrique olhou para eles, voz cansada, mais firme. A gente mora aqui. O mais alto jogou o cigarro no chão, pisou. Não, vocês não moram. Henrique cruzou os braços. Eu conferi. Silêncio. Thor deu um passo à frente, plantou as patas. Não rosnou, não precisou. Vocês têm 10 segundos, Henrique disse. Depois eu ligo para a viatura. O mais baixo puxou o amigo. Vamos. Eles foram. Elevador. Porta fechando, sumindo. Lívia ficou parada, tremendo. Henrique se aproximou. Você precisa registrar isso. Eu sei. Então por que não faz? Lívia olhou para ele. Depois pro chão. Porque... A voz falhou. Porque eu cuido de gente o dia inteiro. Seguro vidas. Tomo decisões. E aqui eu não consigo nem entrar em casa sem ter medo. Henrique suspirou. Isso não é fraqueza, ele disse. É humano. Não parece. Thor se aproximou dela, cheirou a mão. Não lambia, apenas ficou perto. Lívia tocou a cabeça do cão. Pelo macio, quente. Amanhã, Henrique disse. A gente vai juntos, registra tudo e resolve. Lívia olhou para ele. Quis acreditar. Tá, ela sussurrou. Henrique assentiu. Agora entra, descansa. Lívia destrancou a porta, entrou, virou antes de fechar. Obrigada. Henrique apenas acenou. Lívia fechou a porta, trancou, e pela primeira vez sentiu que não estava completamente sozinha. 2 dias depois, Lívia mudou a rotina. Entrava mais cedo ou mais tarde, nunca no mesmo horário. Henrique tinha sugerido e ela tinha concordado. Naquela noite ela estava voltando, às 11, plantão curto. Enfermaria tranquila. No saguão Henrique esperava. Thor ao lado, guia na mão. Oi, Lívia disse. Oi, Henrique respondeu. Pronta? Pra quê? Pra subir sem medo. Lívia hesitou, depois assentiu. Eles entraram no elevador juntos, Thor entre os dois. Quieto, atento. 6º andar. Porta abrindo. Corredor vazio. Silencioso. Lívia caminhou. Henrique ao lado. Thor à frente. O cão parou em alguns pontos. Cheirou. Analisou. Depois seguiu. Ele faz isso sempre? Lívia perguntou. Sim, Henrique disse. É treinamento. Ele marca território. Identifica ameaças. E agora? Agora ele só tá mapeando. Henrique olhou para Thor. Se tivesse algo errado, a gente saberia. Lívia observou o animal. Postura firme. Passos medidos. Cauda relaxada, mas não baixa. Não era show. Era trabalho. Eles chegaram na porta dela. Obrigada, Lívia disse de novo.
parar de agradecer. Henrique sorriu um pouco. A gente é vizinho. Lívia sorriu também. Pequeno, mas real. Ela entrou, trancou, e dessa vez, quando encostou as costas na porta, o alívio foi maior que a vergonha. Talvez, só talvez, pedir ajuda não fosse fraqueza. Talvez fosse coragem de um tipo diferente. Uma semana se passou. Lívia estava aprendendo a respirar de novo. Ainda tinha medo. Ainda olhava para trás. Mas agora tinha companhia. Henrique e Thor. Presença que virava rotina. Proteção que virava confiança. Naquela noite, Lívia estava voltando às 2 da manhã. Plantão longo. 2 pacientes graves. Um tinha piorado. O outro tinha melhorado. Balanço. Sempre balanço. Entrou no prédio, saguão vazio. Silêncio pesado. Chamou o elevador. Esperou. A porta se abriu. Lívia entrou, e Henrique estava lá dentro. Oi, ele disse, surpreso. Oi. Lívia sorriu cansada. Voltando? É, ronda terminou. Henrique apertou o botão do cesto. E você? Plantão. Thor estava sentado no canto. Olhou para Lívia. Cauda bateu no chão. Uma vez. O elevador subiu. Silêncio confortável entre eles. Tem pensado? Henrique perguntou. Sobre registrar? Lívia suspirou. Sim. E eu vou. Amanhã. Henrique olhou para ela. Quer companhia? Lívia hesitou. Orgulho dizendo não. Medo dizendo sim. Quero, ela admitiu. Então a gente vai, Henrique disse. Juntos. O elevador parou. 6º andar. Porta abrindo. Eles saíram. Thor à frente. Farejando, checando. Corredor vazio. Tudo normal. Mas Lívia ainda sentia. Algo estava errado. Não no ar. Não no lugar. Dentro dela. Henrique? Ela parou. Sim? E se eles voltarem? Piores. Henrique olhou para ela. Direto nos olhos. Então a gente lida, ele disse. Mas você não vai estar sozinha. Lívia sentiu algo se soltar no peito. Não esperança. Ainda não. Mas algo próximo. Thor voltou. Parou perto dela. Corpo firme. Presença sólida. Lívia olhou para o cão, depois para Henrique. Tá, ela disse. Amanhã. Amanhã. Henrique confirmou. Lívia caminhou até a porta. Destranque. Entrou. Antes de fechar, olhou para trás. Henrique e Thor ainda estavam ali, esperando ela entrar. Esperando ela estar segura. Lívia fechou a porta. Trancou. E dessa vez, quando encostou as costas no metal, não veio só alívio. Veio decisão. Coragem pequena, mas crescendo. Amanhã ela ia registrar, ia colocar no papel, ia tornar real, ia parar de fingir que estava tudo bem, porque não estava, mas ia ficar. Lívia foi para o quarto, deitou. Fechou os olhos e pela primeira vez em semanas, dormiu. Ato 2, o meio. 2 dias depois, Lívia estava evitando os horários de sempre. Chegava às 10 ou à meia-noite, nunca às 3 da manhã. A mudança doía. Parecia que ela estava fugindo na própria casa, mas era necessário. Naquela noite, ela estava voltando às 11h30. Henrique esperava no saguão. Thor sentado a um lado, orelhas em pé. Pronta? Henrique perguntou. Não, Lívia admitiu. Mas vamos mesmo assim. Eles entraram no elevador. A luz amarela piscava, o motor roncava. Eu me sinto... Lívia parou. Procurou a palavra. Humilhada. Por quê? Por precisar de escolta. Para entrar em casa. Henrique olhou para ela, expressão calma. Você não precisa de escolta, ele disse. Precisa de testemunha. É diferente. Não parece. O elevador parou. 6º andar. Thor saiu primeiro. Parou. Cheirou o ar. Analisou. Depois caminhou. Guia curta. Passo firme. Lívia seguiu. Henrique atrás. O corredor estava vazio. Portas fechadas. Silêncio completo. Thor parou perto da escada. Cheirou o chão. Voltou. Cheirou de novo. Que ele está fazendo? Lívia perguntou. Marcando padrões. Henrique se aproximou. Olhou para o chão. Alguém ficou aqui. Tempo suficiente para deixar cheiro. Lívia sentiu o estômago apertar. Eles? Provavelmente. Thor voltou a andar. Passou pela porta dela. Parou 3 metros à frente. Cheirou de novo. Henrique anotou algo no celular. Números. Horários. Você tá mapeando? Lívia perguntou. Sim.
Henrique guardou o celular. Padrão de movimento, frequência, tudo ajuda. Olhou para Thor. O cão não fazia show, não latia, não corria. Apenas trabalhava, silencioso, eficiente. Eles chegaram na porta dela. Obrigada, Lívia disse. Falei para parar. Henrique sorriu cansado. Não consigo. Lívia entrou, trancou. Encostou as costas na porta. Respirou. O medo ainda estava lá, mas estava menor. E a gratidão era maior que a vergonha. Dessa vez, no dia seguinte, Lívia estava saindo para trabalhar. 10 da manhã, sol forte, calor. No corredor, ela encontrou Dona Nair. A vizinha carregava uma sacola de compras, peso puxando o ombro. Deixa eu ajudar. Lívia pegou a sacola. Obrigada. Dona Nair sorriu. Você é boa moça. Elas caminharam juntas até a porta da vizinha. Lívia colocou a sacola dentro. Entra, Dona Nair fez sinal. Toma um café. Lívia hesitou. Estava atrasada. Mas algo na voz da vizinha fez ela aceitar. O apartamento cheirava a bolo caseiro. Canela, açúcar, manteiga. Fotos antigas na parede. Casamento, filhos, netos. Dona Nair serviu café. Xícara pequena, porcelana fina. Senta. Ela indicou a cadeira. Lívia sentou. Bebeu, café forte e doce demais. Eu vi, Dona Nair disse de repente. Viu o quê? Aqueles homens, no corredor, de madrugada. Lívia colocou a xícara na mesa, mãos tremendo. Quando? Faz umas semanas. Dona Nair olhou para a própria mão, dedos retorcendo o guardanapo. Eu ouvi barulho. Abri a porta só uma fresta. Vi eles perto da sua porta, rindo. E você não? Não fiz nada. Dona Nair completou, voz baixa. Fiquei com medo, fechei a porta, fingi que não tinha visto. Silêncio. Lívia sentiu raiva e pena, ao mesmo tempo. Eu entendo, ela disse. Não, Dona Nair ergueu os olhos. Não entende porque você é corajosa. E eu sou covarde. Eu não sou corajosa. É sim. Dona Nair pegou a mão de Lívia. Pele fina, dedos frios. Você enfrenta, eu fujo. Lívia apertou a mão da vizinha. Nunca é tarde, ela disse. Dona Nair assentiu, limpou os olhos. Se acontecer de novo, a vizinha falou firme. Eu vou testemunhar, prometo. Lívia sorriu. Pequeno, mas real. Obrigada. Ela saiu 10 minutos depois. Chegou atrasada no trabalho, mas levou algo novo. Esperança. Pequena, frágil, mas crescendo. À noite, Henrique estava conversando com um síndico, saguão, perto da portaria. Lívia estava descendo para jogar o lixo. Parou. Ouviu. Eu preciso que você instale câmeras, Henrique dizia. Câmeras? O síndico riu, barriga balançando. Isso é caro. Mais caro que um processo? O síndico parou de rir. Que processo? Assédio, intimidação, falta de segurança. Henrique cruzou os braços. Você é responsável pelo prédio. Se algo acontecer, a culpa é sua também. Nada vai acontecer. O síndico acenou com a mão. São só uns garotos fazendo barulho. Lívia sentiu o sangue ferver. Thor estava sentado ao lado de Henrique, quieto, mas as orelhas se moveram quando ela se aproximou. Barulho? Lívia entrou na conversa. Eles me encurralaram, 2 vezes. O síndico olhou para ela, expressão de incômodo. Você tem certeza? Às vezes a gente imagina. Eu não imaginei. Lívia cortou. Voz firme. E Dona Nair viu. E Henrique viu. O síndico suspirou, irritado. Eu vou ver. Depois. Ele se virou para sair. Quando? Henrique perguntou. Quando der. O síndico foi embora. Passos pesados no corredor. Lívia ficou parada. Mãos apertadas. Raiva queimando. Ele não vai fazer nada, ela disse. Não. Henrique concordou. Mas a gente faz. Como? Registrando, documentando, pressionando. Lívia olhou para Thor. O cão levantou, balançou a cauda. Uma vez. Eu vou fazer o boletim, ela disse. Amanhã. Quer que eu vá? Quero. Henrique assentiu. Lívia subiu, jogou o lixo, voltou para casa. Mas antes de entrar olhou para o corredor. Vazio, silencioso, mas não parecia seguro. Não ainda. E a indiferença do síndico doía tanto quanto a ameaça. Talvez mais. Às 3 da manhã, Lívia acordou. Barulho. Corredor. Ela ficou parada. Cobertor até o queixo. Coração batendo forte. O barulho veio de novo. Passos. Conversa baixa. Lívia saiu da cama. Pés descalços no chão frio.
Foi até a porta. Olhou pelo olho mágico. Sombras. Movimento. 2 homens, parados perto da escada. Lívia reconheceu. Eles. Ela prendeu a respiração. Mãos apertando o celular. Ligar para a polícia? Para Henrique? Os homens riram. Som baixo, ameaçador. Depois foram embora. Escada. Passo sumindo. Lívia ficou ali, encostada na porta, tremendo. No apartamento ao lado ela ouviu movimento. Patas, unhas no piso. Thor tinha se levantado. Ela imaginou o cão, corpo apontado para a porta, orelhas em pé, imóvel. Lívia voltou para o quarto. Deitou, não dormiu. Ficou olhando o teto. Rachadura, pintura descascando. Pensou em desistir, em mudar de prédio, de cidade. Mas depois pensou em Dona Nair, em Henrique, em Thor, em testemunhas, em coragem emprestada. E decidiu ficar, pelo menos mais um dia. Na manhã seguinte, Lívia estava saindo cedo. Olheiras fundas. Café forte não tinha ajudado. No hospital, uma colega perguntou se estava tudo bem. Sim, Lívia mentiu. Só cansada. A colega não acreditou, mas não insistiu. O plantão foi longo, 2 partos, uma emergência, burocracia sem fim. Lívia manteve a cabeça no trabalho, porque ali ela tinha controle. Às 8 da noite ela saiu, céu escurecendo, ruas cheias. O celular vibrou, mensagem de Henrique. Amanhã, 10 horas na delegacia, confirma. Lívia digitou, apagou, digitou de novo, confirmo. Enviou, guardou o celular, subiu no ônibus. O caminho até em casa pareceu curto demais. Quando chegou, Henrique estava no saguão. Thor ao lado. Oi, ele disse. Oi, Lívia respondeu. Conseguiu descansar? Não, eles voltaram de madrugada. A expressão de Henrique endureceu. Você anotou o horário? 3h15. Bom, Henrique pegou o celular. Anotou. Isso ajuda. Eles subiram juntos. Elevador, corredor. Thor caminhou à frente. Cheirou, analisou, parou no mesmo lugar de sempre, perto da escada. Eles ficam aqui, Henrique disse. Esperando. Esperando o quê? Você. Lívia sentiu frio na espinha. Chegaram na porta dela. Amanhã a gente resolve, Henrique disse. Eu prometo. Lívia quis acreditar, mas promessas já tinham falhado antes. Tá, ela disse mesmo assim. Entrou, trancou, e dessa vez quando encostou na porta, a esperança e o medo pesavam igual. No dia seguinte, Henrique estava esperando no saguão. 9h30, pontual. Thor ao lado, coleira limpa, pelo escovado. Lívia desceu, calça jeans, blusa simples, cabelo preso. Pronta? Henrique perguntou. Não, Lívia admitiu. Mas vamos. Dona Nair apareceu da portaria. Eu vou também, ela disse. Lívia olhou surpresa. Você não precisa. Preciso sim. Dona Nair pegou a bolsa. Eu sou testemunha. E já esperei demais. Henrique sorriu. Então vamos. O caminho até a delegacia foi silencioso. Ônibus cheio. Sol quente. Thor viajou calmo, deitado aos pés de Henrique. Olhos abertos, atento. Na delegacia, a espera foi longa. Formulários, perguntas, burocracia. Lívia contou tudo. Datas, horários, detalhes. Dona Nair confirmou. O que tinha visto, o que tinha ouvido. Henrique completou. Padrões, frequência, comportamento. O delegado ouviu, anotou. Vamos investigar. Ele disse. Quando? Lívia perguntou. Logo. Logo quanto? O delegado suspirou. Algumas semanas. Lívia sentiu o chão sumir. Semanas? É o procedimento. Inclinou. Essas semanas podem ser perigosas. Ele disse. Voz calma, mas firme. Ela precisa de proteção agora. Vou mandar uma viatura passar no prédio. O delegado ofereceu. De vez em quando. De vez em quando não é suficiente. É o que eu posso fazer. Eles saíram meia hora depois. Boletim assinado. Promessas vazias. Lívia estava tremendo. Não de frio, de raiva, de frustração. Isso não vai adiantar, ela disse. Vai. Henrique parou e olhou para ela. Pode demorar, mas vai. E se eles voltarem antes? Então a gente lida. Henrique colocou a mão no ombro dela. Juntos. Thor se aproximou.
Encostou o focinho na mão de Lívia. Ela tocou a cabeça do cão. Pelo macio, quente, e sentiu algo se soltar no peito. Não era alívio, não ainda, mas era coragem. Pequena, frágil, mas real. À noite, Lívia estava voltando do trabalho. 8 horas. Céu escuro. O prédio estava iluminado. Nova lâmpada no saguão. Ela entrou, atravessou, chamou o elevador. Subiu. 6º andar. Porta abrindo. Corredor vazio. Lívia caminhou, rápido, chave na mão. Então ouviu. Passos, atrás. Ela virou. Eles, Darlan e Neco, mais perto que nunca. E aí? Darlan sorriu. Ouvimos que você foi à delegacia. Lívia ficou parada, coração disparado. Sai da frente, ela disse. Voz tremendo. O quê? Neco riu. Vai chamar a polícia? Já chamei. Mentira. Lívia puxou o celular, mas a mão estava tremendo demais. Darlan deu um passo à frente. Então uma porta se abriu. Henrique. Thor veio junto, focinho erguido, corpo rígido. Vocês de novo, Henrique disse. Voz baixa, perigosa. Darlan recuou meio passo. A gente só estava conversando. Não, vocês estavam intimidando. Henrique pegou o rádio. E agora tem testemunha, e registro, e consequência. Thor avançou. Não muito. Só o suficiente. O cão se colocou entre Lívia e os homens, corpo inteiro bloqueando. Neco puxou o amigo. Vamos! Eles foram. Escada. Passos apressados. Lívia soltou o ar, pernas fracas. Henrique se aproximou. Você tá bem? Não. Lívia admitiu. Mas vou ficar. Thor ficou parado, olhando o corredor, guardando. Henrique acompanhou Lívia até a porta. Eles vão voltar, ela disse. Sim, Henrique não mentiu. Mas a gente também vai estar aqui. Lívia olhou para ele, depois para Thor. Obrigada. Para de agradecer. Henrique sorriu cansado. A gente é time agora. Lívia entrou, trancou. E dessa vez, quando encostou na porta, não veio só medo. Veio algo novo. Força emprestada, esperança compartilhada. E a certeza de que não estava mais sozinha. 2 dias depois, Lívia estava na cozinha. 00:30. Chá quente. O celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Silêncio. Alô? Ela repetiu. Respiração. Do outro lado. Depois desligaram. Lívia ficou parada, mão apertando o celular. O telefone tocou de novo. Mesmo número. Ela atendeu. Quem é? Risada baixa, familiar. Você sabe quem é. Lívia desligou, bloqueou o número, mas o coração não parou de disparar. Ela foi até a janela, abriu a cortina. Rua vazia. Carros estacionados, luz amarela, nada estranho. Mas ela sentia. Eles estavam perto. O celular vibrou. Mensagem de número novo. Delegacia não vai te salvar. Lívia deletou, bloqueou. Pensou em ligar para Henrique, mas era tarde. Ele estava de folga. Ela foi para o quarto, deitou, não dormiu. Ficou olhando o teto, esperando amanhecer, esperando coragem voltar. Na manhã seguinte, Lívia estava saindo cedo. 7 horas. Plantão duplo. No corredor ela encontrou Henrique, voltando de correr. Thor ofegante, língua de fora. Bom dia, ele disse. Bom dia, Lívia respondeu. Henrique notou as olheiras. Dormiu? Não muito. Por quê? Lívia contou. Ligações, mensagens, ameaças. A expressão de Henrique endureceu. Você guardou? Bloqueei. Desbloqueei. A gente precisa das provas. Lívia assentiu. Thor se aproximou. Cheirou a mão dela. Estava suado, quente, mas o toque acalmou mesmo assim. Eu vou investigar, Henrique disse. Descobrir quem são, onde moram. Isso não é perigoso? Não, se for feito direito. Lívia quis discutir, mas estava cansada demais. Toma cuidado, ela disse. Sempre tomo. Lívia foi trabalhar. Plantão pesado. 3 emergências. Mas manteve o celular perto, checando, esperando. Nenhuma mensagem nova, nenhuma ligação. Às 10 da noite, ela saiu. Corpo exausto. Mente mais. No caminho de casa, ela ficou olhando para trás. Paranoia ou precaução? Não sabia mais. Chegou no prédio. Saguão vazio. Subiu. 6º andar. Corredor iluminado. Vazio. Ela caminhou até a porta. Chave na mão. Então viu.
No chão, perto da porta, envelope, sem nome, sem remetente. Lívia pegou, abriu, foto dela, saindo do hospital, de costas, e uma frase, caneta vermelha. A gente sabe onde você trabalha. Lívia largou o envelope, mãos tremendo. Bateu na porta de Henrique. Forte, urgente. Ele abriu, viu a expressão dela. O que foi? Lívia mostrou o envelope. Henrique leu. A mandíbula endureceu. Entra, ele disse. Lívia entrou. Foi cheirando. Notou o medo. Henrique pegou o celular. Ligou. Preciso de uma viatura. Agora. Ele deu o endereço. Desligou. Olhou para Lívia. Você não vai ficar sozinha hoje, ele disse. Fica aqui, com a gente. Lívia quis recusar. Orgulho tentando falar. Mas o medo era maior. Tá, ela sussurrou. Henrique preparou o sofá. Cobertor, travesseiro. Thor deitou no chão, perto dela. Guardião silencioso. Lívia deitou, fechou os olhos e pela primeira vez em dias sentiu-se segura. Não completamente, não totalmente, mas o suficiente para dormir. Ato 3. O fim, ameaça máxima e desespero. Na noite seguinte, Lívia estava tentando dormir no próprio apartamento de novo. Mas cada som virava ameaça. Vento na janela, elevador descendo, porta batendo no andar de baixo. Tudo parecia perigoso. Ela tinha segurado mãos de gente morrendo sem tremer. Tinha tomado decisões em segundos. Tinha salvado vidas. Mas ali, na própria cama, estava tremendo. A injustiça disso doía mais que o medo. 2 da manhã. O celular vibrou. Lívia pegou. Mensagem. Dorme bem? Número desconhecido. De novo, ela bloqueou, mas o estrago estava feito. Não ia dormir agora. Lívia se levantou, foi até a janela, abriu a cortina. A rua estava vazia. Poste piscando. Carro velho estacionado. Nada fora do normal. Mas ela sentia, olhos sobre ela. No apartamento ao lado, ela ouviu movimento. Patas. Thor. O cão tinha se levantado. Ela imaginou ele, corpo rígido, orelhas apontadas para a porta. Lívia fechou a cortina. Voltou para a cama. Puxou o cobertor até o queixo. Ficou olhando o teto. Pensou em desistir. Em voltar para a casa da mãe no interior. Mas isso seria deixar eles vencerem. E ela já tinha perdido demais. O sono não veio, mas amanhã sim. Devagar. Cruel. Pela manhã, Dona Nair bateu na porta de Lívia. 9 horas. Sol entrando pela janela. Lívia abriu. Olheiras fundas. Cabelo bagunçado. Bom dia, Dona Nair disse. Expressão preocupada. Bom dia. Eu vi. A vizinha entrou. Na garagem, de madrugada. Lívia fechou a porta. Viu o quê? Aqueles homens, rondando, olhando para cima. O estômago de Lívia afundou. Que horas? 2h30. Eu não conseguia dormir. Fui até a janela. Lívia sentou no sofá. Pernas fracas. Eles estão me vigiando. Sim. Dona Nair sentou ao lado. Mas não vão vencer. Como você sabe? Porque você não tá sozinha. Dona Nair pegou a mão dela. E porque eu não vou me calar de novo. Lívia apertou a mão da vizinha. Dedos finos, firmes. Obrigada. Não precisa agradecer. Dona Nair levantou. Vamos na delegacia hoje, de novo. Eu vou contar o que vi. Eles nem vão fazer nada. Talvez não. Dona Nair pegou a bolsa. Mas a gente faz. 1 hora depois, Henrique apareceu. Uniforme limpo. Thor ao lado. Pronta? Ele perguntou. Sim. Lívia pegou a bolsa. Eles foram juntos. Ônibus, delegacia, espera. Dona Nair contou tudo. Detalhes, horários, descrições. O delegado ouviu. Anotou. Vamos aumentar o patrulhamento, ele disse. Quando? Lívia perguntou. A partir de hoje. Promete? O delegado olhou para ela, expressão cansada. Vou fazer o que posso. Eles saíram. Sol forte. Rua barulhenta. Lívia estava respirando com dificuldade. Não de cansaço. De exposição. Denunciar parecia tirar a roupa em praça pública. Mostrar fraqueza. Admitir medo. Henrique caminhou ao lado dela. Silencioso. Presente. Thor ia à frente. Observando. Guardando. No ponto de ônibus, Dona Nair falou. Eu devia ter feito isso antes, ela disse. Voz baixa. Perdoa. Não tem nada para perdoar.
Lívia respondeu. Tem sim. Dona Nair olhou para ela. Omissão também machuca. Lívia assentiu, porque era verdade e porque ela entendia. Medo paralisa. Silêncio protege. Até parar de proteger. Elas voltaram juntas, Henrique e Thor acompanhando. No prédio, Lívia subiu. Entrou em casa, trancou, encostou na porta e sentiu algo novo. Não era coragem completa, não ainda, mas era resistência. Ela não ia fugir, não hoje. À noite, Lívia estava voltando do plantão. 11 horas, corredor iluminado. Ela saiu do elevador, caminhou, e eles estavam lá, Darlan e Neco, perto da escada. Olhar duro, proximidade calculada. Lívia parou. 3 metros de distância. Com licença, ela disse. Eles não se moveram. Ouvimos que você voltou na delegacia, Darlan disse. Voz baixa, calma demais. E daí? E daí que isso não vai mudar nada? Neco cruzou os braços. A gente ainda tá aqui. Lívia segurou a bolsa com força. Vocês não mandam em mim. Não? Darlan deu um passo à frente. Então por que você tá tremendo? Lívia não respondeu, porque era verdade. Ela estava tremendo. Então a porta ao lado se abriu. Henrique, Thor. O cão veio primeiro, corpo inteiro se colocando entre Lívia e os homens. Thor não latiu, não rosnou, apenas ficou ali, firme, sólido. Henrique pegou o rádio, ligou. Preciso de apoio, ele disse. Voz calma, controlada. Intimidação em andamento. Darlan recuou. A gente não fez nada. Ainda não. Henrique manteve o olhar fixo. Mas vocês vão sair. Agora! Neco puxou o amigo. Vamos! Eles foram. Escada. Passos rápidos. Lívia soltou o ar. Corpo inteiro tremendo agora. Henrique se aproximou. Você tá bem? Não, Lívia admitiu. Eu não sei quanto tempo mais eu aguento. O tempo que precisar. Henrique colocou a mão no ombro dela. Porque você não tá sozinha. Thor se aproximou. Encostou o focinho na mão de Lívia. Ela tocou a cabeça do cão, pelo macio, quente, e sentiu algo se quebrar no peito. Não era desistência, era exaustão. Eu tô cansada, ela sussurrou. Eu sei, Henrique disse, mas você tá aguentando, e isso já é vitória. Lívia quis acreditar, mas a noite estava ficando escura por dentro. E o medo estava tentando voltar a mandar. 10 minutos depois o hall estava cheio de ecos. Vizinhos abrindo portas. Só pela metade. Curiosidade sem coragem. A viatura tinha chegado. 2 policiais, uniformes impecáveis. Eles conversaram com Henrique. Anotaram. Checaram. Alguns vizinhos se aproximaram. Finalmente. O que está acontecendo? Uma mulher perguntou. Assédio. Henrique respondeu. Há semanas. Eu não sabia. A mulher olhou para Lívia. Mentira clara. Lívia não respondeu. Apenas olhou. Dona Nair saiu do apartamento. Postura ereta. Queixo erguido. Mãos tremiam. Mas a voz não. Eu vi. Ela disse para os policiais. Várias vezes. Eles ficam no corredor, esperando ela. Por que não denunciou antes? Um policial perguntou. Dona Nair respirou fundo. Medo, ela admitiu. Mas agora eu escolho ser testemunha. Os policiais anotaram tudo. Horários, descrições, padrões. Depois foram embora. Promessa de investigação, de patrulhamento. Promessas que Lívia já tinha ouvido antes. O hall se esvaziou. Vizinhos voltando. Porta fechando. Lívia ficou parada, respirando com dificuldade. Henrique se aproximou. Thor ao lado. Vem, ele disse. Hoje você não fica sozinha. Lívia não discutiu. Estava cansada demais. Ela seguiu. Apartamento dele. Sofá preparado. Cobertor limpo. Thor deitou no chão. Perto dela. Olhos abertos, guardando. Lívia deitou. Fechou os olhos. E mesmo com o medo, mesmo com a exaustão, ela ficou. Porque desistir era deixar eles vencerem. E ela já tinha perdido demais. Clímax e redenção. Minutos se passaram como horas. Lívia no sofá. Henrique na cozinha. Thor no chão. O prédio estava silencioso. Mas o silêncio não era seguro ainda. Lívia se levantou. Foi até a janela. Olhou para baixo. Rua vazia. Poste aceso. Sombras longas. Você precisa descansar. Henrique disse atrás dela. Não consigo. Por quê? Porque cada vez que fecho os olhos, eu vejo eles. Henrique se aproximou.
ficou ao lado. Eu entendo, ele disse, voz baixa. Entende? Sim. Henrique olhou pela janela também. Quando eu comecei na polícia, vi coisas, fiz coisas, que me perseguem até hoje. Lívia olhou para ele, perfil sério, mandíbula tensa. Que tipo de coisas? Erros. Henrique respondeu. Gente que eu não salvei. Decisões que tomei tarde demais. Não foi sua culpa. Não? Henrique se virou. Então por que parece que foi? Lívia entendeu. Culpa não precisava de lógica. E como você lida? Ela perguntou. Tentando fazer melhor, Henrique disse. Todos os dias. Tentando proteger quem ainda posso. E funciona? Às vezes. Henrique sorriu cansado. Hoje funcionou. Lívia olhou para Thor, o cão levantou a cabeça. Olhou de volta. Ele sente, ela disse. O que a gente sente. Sim, Henrique concordou. Por isso ele é bom no que faz. Lívia voltou para o sofá. Deitou. Dessa vez, quando fechou os olhos, não viu só medo. Viu Henrique, Dona Nair, Thor, viu testemunhas, aliados, esperança e dormiu. Não profundamente, não tranquilamente, mas dormiu. No dia seguinte, ao entardecer, Lívia estava voltando para casa. Plantão curto, corpo menos cansado, mas a mente ainda pesada. Ela entrou no prédio, atravessou o saguão e eles estavam lá, de novo, Darlan e Neco, no hall. Não com gritos, mas com olhar duro, proximidade calculada, intimidação silenciosa. Lívia parou, coração disparado. Vocês não desistem, ela disse. Nem você. Darlan respondeu, mas a gente é mais persistente. Thor apareceu antes de Lívia responder, vindo da escada. O cão se posicionou, corpo inteiro bloqueando, focinho erguido. Henrique veio atrás, rádio na mão. Vocês têm 10 segundos, ele disse. Depois eu chamo o reforço de novo. Chama, Neco desafiou. A gente não tem medo. Deviam ter. Henrique apertou o botão, porque agora tem registro, testemunhas e consequências. Thor avançou. Meio passo. Só o suficiente. O corpo dele sustentava o bloqueio. Treinamento e lealdade juntos. Darlan olhou para o cão, depois para Henrique, depois para Lívia. Isso não acaba aqui, ele disse. Não, Henrique concordou. Acaba na delegacia, com vocês presos. Neco puxou o amigo. Vamos. Eles tentaram sair pela escada. Thor se moveu, impediu, apontou para o elevador. Não com agressividade, apenas com presença. Os homens foram para o elevador, porta fechando. Lívia estava respirando rápido, mãos apertadas. Henrique se aproximou. Você ficou, ele disse. O quê? Não correu, ficou. Lívia olhou para as próprias mãos, ainda tremendo. Não parece vitória, mas é, Henrique disse, porque você enfrentou. Thor voltou, encostou o focinho na mão de Lívia. Ela tocou a cabeça dele, pelo quente, corpo sólido, e sentiu algo mudar. Não era alívio completo, não era paz, mas era permanência. Ela tinha ficado, tinha enfrentado, e isso já era coragem. Mesmo tremendo. Meia hora depois a viatura chegou. Sirene desligada. Luzes piscando. 2 policiais desceram. Henrique passou as informações. Descrição. Padrão. Evidências. Eles subiram. Bateram em apartamentos. Checaram. No 5º andar encontraram Darlan e Neco, escondidos em apartamento de amigo. Os levaram. Algemas. Direitos lidos. Lívia assistiu da porta. Corpo tremendo. Dona Nair estava ao lado. Mão firme no ombro de Lívia. Acabou, a vizinha disse. Ainda não, Lívia respondeu. Eles vão sair. Sim, Dona Nair concordou. Mas agora tem registro, prova, testemunho. E depois? Depois a gente continua. Dona Nair apertou o ombro. Vigilante. Presente, a viatura foi embora. Prédio ficando quieto de novo. Mas era um silêncio diferente, menos pesado. Henrique voltou, Thor ao lado. Eles vão ficar detidos, ele disse. Pelo menos hoje. E amanhã? Amanhã a gente vê. Henrique olhou para ela. Um dia de cada vez. Thor se aproximou, lambeu a mão de Lívia. Primeira vez. Ela se agachou, ficou na altura do cão, olhou nos olhos dele.
castanhos, claros, leais. Obrigada. Ela sussurrou. Thor apenas respirou. Mais forte. Aceitando. Lívia abraçou o cão. Só um segundo, não mais. Mas foi suficiente. Quando se levantou, Henrique estava sorrindo. O quê? Ela perguntou. Você, ele disse, começando a acreditar. Lívia não respondeu, porque era verdade. Ela estava começando, devagar, com medo, mas começando. Após o tumulto cessar, Lívia estava sentada no primeiro degrau do saguão. Pernas fracas, a força estava indo embora. Como água que vaza. Thor se aproximou devagar. Encostou o focinho na mão dela. Não pediu, apenas ofereceu. Lívia tocou a cabeça do cão. Pelo macio, respiração quente. Henrique se ajoelhou ao lado. Não falou. Deixou o silêncio ser seguro. Lívia olhou para ele, depois para Thor. Eu não sei o que falar, ela disse. Não precisa falar nada. Preciso. Lívia respirou fundo. Porque se não fosse vocês, eu tinha desistido. Não tinha, Henrique disse. Você é mais forte que pensa. Não sou. É sim. Henrique apontou para o elevador. Você enfrentou, enunciou, ficou. Isso é força. Lívia sentiu os olhos arderem, lágrimas querendo sair. Eu tive tanto medo, ela sussurrou. Eu sei. Henrique colocou a mão no ombro dela. Mas medo e coragem podem existir juntos. Como? Coragem não é ausência de medo, Henrique disse. É agir apesar dele. Lívia limpou os olhos, respirou. Thor deipou aos pés dela, cabeça apoiada na perna. Exo quente, real, presente. Pedir ajuda não é fraqueza, Lívia disse para si mesma. Nunca foi. Henrique concordou. Eles ficaram ali alguns minutos. Silêncio compartilhado. Depois Lívia se levantou, corpo cansado, mas inteiro. Eu vou subir, ela disse. Quer companhia? Não. Lívia sorriu pequeno. Eu consigo. Henrique assentiu, orgulho nos olhos. Lívia subiu, sexto andar, corredor iluminado. Abriu a porta, entrou, trancou. E dessa vez, quando encostou as costas no metal, não veio medo, não veio vergonha, veio paz. Pequena, frágil, mas real. Fé em movimento, esperança concreta, que tinha feito a coisa certa, pedindo ajuda, aceitando presença, escolhendo ficar. Um mês depois o prédio tinha mudado. Câmeras instaladas, luzes melhores, síndico pressionado. Darlan e Neco tinham medida protetiva, proibidos de se aproximar. Não era perfeito, mas era melhor. Os vizinhos cumprimentavam Lívia agora, como quem acorda tarde para a decência. Ela aceitava, sem rancor, sem amargura, porque guardar raiva era pesado demais. Naquela noite ela estava voltando do plantão. 10 horas, corpo cansado, mente leve. No saguão, Thor estava passando. Henrique ao lado. Oi, Lívia disse. Oi, Henrique respondeu. Thor balançou a cauda, 2 vezes. Lívia se abaixou, ficou na altura do cão, acariciou a cabeça dele, orelhas, pescoço. Você é um bom garoto, ela disse. Thor apenas respirou, aceitando, sem exigir. Lívia se levantou, olhou para Henrique. Como você tá? Ele perguntou. Melhor, Lívia disse. Bem melhor. Tá dormindo? Sim, ela sorriu. Finalmente, Henrique sorriu também. Isso é bom. Eles caminharam juntos até o elevador. Thor à frente. Subiram. 6º andar. No corredor, Lívia parou na porta. Obrigada, ela disse. Por tudo. Para de agradecer, Henrique disse, mas estava sorrindo. Nunca vou parar. Lívia respondeu. Porque vocês me salvaram. Não. Henrique balançou a cabeça. Você se salvou. A gente só estava presente. Lívia pensou nisso. Talvez ele tivesse razão. Ela tinha escolhido denunciar, tinha escolhido ficar, tinha escolhido lutar, mesmo com medo, mesmo tremendo. E isso tinha feito toda a diferença. Boa noite, ela disse. Boa noite. Henrique respondeu. Lívia entrou, trancou, mas dessa vez o gesto não era de medo, era só precaução normal, saudável. Ela foi para o quarto, trocou de roupa, deitou, olhou para o teto. Rachadura ainda estava lá, mas não incomodava mais. Lívia fechou os olhos, respirou fundo e dormiu, profundamente, tranquilamente, pela primeira vez em meses, porque o medo tinha existido, tinha sido real, mas não estava governando mais. Não hoje, não amanhã, talvez nunca mais, e isso era suficiente.